Vamos chegando, retomando a live, esperar aqui as pessoas entrarem. Olá, gente, retomando a live. Opa. Nossa, a conexão tá horrível. Deixa eu fixar aqui. Pronto, já adicionei a. A gente estava falando sobre cabelo. Vamos retomar esse assunto. Ô, Pamela, esfrega o banheiro aí e nos assiste, isso mesmo. Ai, ai. Então, Jamila, você estava falando, a gente estava falando de cabelo, né? Isso. Mas, assim, como eu estava falando, então, o preconceito e o racismo, às vezes não é só falar eu não gosto de negro, não gosto, é nessas coisas pequenas, de ai, que cabelo ruim, ai, que você é bonita porque você tem traços finos, sabe? Aqueles tipos de comentários que são desnecessários, né? E outra coisa que eu queria deixar um recado, assim, para quem é branco, quer adotar negros, ótimo, adotem, mas pelo amor de Deus, nunca queiram branquear essas crianças. Eu falo isso porque assim, eu fui adotada por uma família branca, mas eu sempre conheci a minha família biológica. Por isso que eu sei que a minha mãe veio de uma cidade que é quilombola, tudo. Minha mãe adotiva nunca escondeu isso, ela sempre deixou a gente se bem, né? Mas eu sentia, porque assim, coitada, ela também era muito idosa, então assim, muita coisa ela não fazia por mal, mas ela queria às vezes ensinar coisas que tinha valor para a descendência dela, que é a origem italiana e alemã, mas talvez essa origem alemã tenha uma origem judaica também. Ela nunca quis pesquisar a fundo, mas pelo sobrenome, pela pronúncia, alguns perguntavam, eu acho que você tem descendência judia, né? E ela, às vezes ela queria colocar coisas que eu fiquei meio chateada, falei, mas ela tem idade, eu não vou ficar batendo boca com isso, né? Mas às vezes ela queria impor coisas que é mais válido para quem é descendente de europeu. Que nem às vezes, uma vez, quando comecei a ter mais interesse de me assumir negra, de parar de ficar alisando o cabelo, que eu rapei careca. Falei, não, não vou. Na época nem se existia essa expressão transição, né? Eu cortei careca mesmo, cresceu tudo. E aí, antes mesmo de ser muçulmana, né, eu já comecei a usar o turbante. Comecei a buscar essas coisas. E a minha mãe falou uma vez, mas isso não chama atenção? Falei, mãe, mas eu não estou preocupada se chama atenção, não. Eu gosto. Eu sei que ela não falou por mal, mas pelo fato que essas pessoas antigas, sem querer, elas carregam um preconceito que nem elas sabem, entendeu? E eu fiquei muito chateada com aquilo, entendeu? E do pessoal achar que toda negra que usa o turbante é porque foi para a Bahia. Gente, nada contra a Bahia, que Bahia é maravilhosa, mas por que tem que ser só da Bahia? Por que as pessoas associam o turbante só à Bahia? Só baianas. E assim, é a baiano naquela expressão pejorativa também, né? A baianada, né? O pessoal fala, né? Em São Paulo é a baianada, no Rio eles falam no Paraíba, né? A baianada. E é tão pesado isso, gente, porque assim, a Bahia é maravilhosa, tem uma cultura rica, se as pessoas realmente soubessem que a Bahia não ficar tratando a Bahia como baianada, né? Uhum. E ainda mais essa questão da baiana, assim, quando a gente, olha só que louco, quando a gente pensa em baiana, a gente pensa naquela mulher negra, né, com aquele turbante branco, com aquela roupa branca e servindo acarajé, né? Então é essa imagem que é nos colocada de baiana. Não é uma Aí, baiana advogada, não é uma baiana professora, é uma baiana exatamente. que está Que está servindo a servindo os acarajé. outros, né? Que está
vir. A Gabriela escreveu aqui, falando em turbante, você pode falar das impressões que o hijab estilo africano na comunidade brasileira muçulmana? Assim, a gente já comentou alguma coisa, então eu cheguei a comentar sim um pouco, que hoje eu fiz intencionalmente esse estilo para as pessoas saberem que as muçulmanas de Gana, Nigéria também, né? Até esqueci de falar, por estarem próximos, né? Eles são que nem Brasil e Argentina, se odeiam, mas se amam também, entendeu? Então, Nigéria e Gana é assim, se amam, se odeiam, entendeu? Mas, então, aí ela pergunta por que costumamos imitar roupas árabes no Brasil. Boa pergunta, Gabriela. Não sei, porque as muçulmanas brasileiras dão preferência à vestimenta islâmica do árabe. Não sei, boa pergunta. Na verdade, assim, existe um arabismo, né, no Brasil, né, que tem o conto do Habib árabe, né, que as mulheres elas ficam interessadas pelos árabes, nossa, porque tem dinheiro, aquela questão que você estava falando, e acaba que se apaixonou por um árabe, precisa ser muçulmano e precisa ser árabe, né? Precisa chegar a apresentar ser árabe, né? Então tem que ter a baia preta, tem que ter o lenço igual árabe, exatamente usando, tem que falar algumas palavras árabe, eu acho que é para impressionar. Então existe um arabismo muito grande, é o que a Pamela até falou, arabismo. Então é aquela coisa da mulher brasileira achar que ela tem que ser árabe, né, para conquistar, ou sei lá, de alguma outra forma, e acaba apagando as outras, né, os outros muçulmanos que tem na comunidade, né? Os africanos, né? O pessoal que vem de Gana, as mulheres que vêm da Nigéria, né? Então, aí a Pamela colocou, e nós brasileiras agora que estamos tendo nosso estilo próprio de hijab. É isso que eu sempre quis passar, assim, sabe? Eu sou brasileira e eu sou brasileira e muçulmana, né? Eu não preciso chegar ser parecida com árabe para eu ser muçulmana. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é aquela coisa, né? Continuando a pergunta da Gabriela, se já comentaram Isso. do meu turbante? Sim, porque, como eu estava falando antes de ela entrar, que se eu estou de hijab, eu sou terrorista. Se eu estou de turbante, eu sou macumbeira. Ou seja, já tem um olhar pejorativo com relação também às religiões de matrizes africanas, né? Que eu ainda até falo irritado, então vocês decidem se eu sou terrorista ou se eu sou macumbeira. E eu acho que eu também estava explicando que, porque assim, o turbante na África, gente, não é só muçulmana que usa, as cristãs usam, só que assim, as mais antigas, as senhoras, elas não vão para a igreja sem um turbante na cabeça, porque na Bíblia também fala, né, da mulher que não ora coberta, é como se ela estivesse raspada. Então, as africanas, elas levam muito a sério. Então, as cristãs não usam o hijab, né, que o Marcos perguntou o que é hijab, é o véu, né? Mas elas usam turbante. A minha sogra, ela usa turbante. Assim, as jovens não têm mais esse costume, mas as senhoras, elas ainda usam o turbante quando vão para a igreja, tanto as católicas como as evangélicas. Uhum. Legal. Uma coisa que... até esqueci que eu queria falar. Uma coisa que... O porquê que eu te convidei, Jamila, é exatamente isso. É mostrar para as pessoas a problemática, o quanto que você não é apagada, até mesmo pelo fato de você ser negra e ainda muçulmana. Então, como você falou, ou eu sou chamada de mulher bomba, ou eu sou chamada de macumbeira, né? Então, as duas formas pejorativas. Então, é isso mesmo. Então, eu imagino o quanto é a sua luta, sabe? O quanto você trava aí numa luta contra o racismo, contra isso tudo, e ainda mais a islamofobia, né? Porque enquanto você é muçulmana, a gente sabe que tem os estereótipos negativos de muçulmanos, né? Então... teve outra história, que estava num dia que eu estava calor, como eu falei, que eu tenho problema de pressão baixa. Então, assim, eu não consigo usar o hijab em público quando está calor. Cai minha pressão, quase desmaio. Então, eu opto em usar o turbante. E aí, estava na casa da minha mãe, na época ela ainda estava viva, eu estava andando e eu estava com uma roupa também estilo africana e de turbante.
uma moça falou, você... Olha só, a pessoa falou, você faz um favor para mim, eu vou dar o nome do meu irmão, você faz um trabalho para ele parar de beber, quer dizer, ela nem me perguntou se eu seguia alguma coisa, ela já olhou, já associou, nada, como eu falei, nada contra, porque eu tenho amigas que se eu até gostaria que elas dessem a palavra um pouquinho, escrevendo como que elas se sentem com relação ao racismo religioso. A Odara estava aqui, que ela é do candomblé, então até que eu gostaria que ela falasse, eu não sei se ela ainda está, como que as pessoas olham com maus olhos, né? Mas, enfim, Ó, essa pessoa nem pergunta, assim, pelo menos ela perguntou por uma coisa boa, ela estava preocupada porque o irmão dela estava precisando de ajuda, mas, tipo, a pessoa não pergunta. Aí depois eu falei, senhora, desculpa, eu uso turbante, mas eu não sou mãe de santo. Eu posso fazer uma oração para o seu irmão, mas dentro da minha fé. Mas eu não sou o que você está pensando. Mas ela ainda insistindo, você não quer falar a verdade, por favor, não faz isso comigo, não mente para mim. Eu preciso muito da... Quer dizer, mesmo falando que não sou a pessoa, falando que eu estava mentindo, entendeu? Entendi. Nossa, que horror. A irmã Zara disse assalamu alaikum, deseja sucesso pra gente, o alaikum salam. Exatamente, então era isso exatamente que eu queria trazer. E eu queria fazer mais uma pergunta para você, Jamila, sobre o quanto é difícil essa coisa para a mulher muçulmana. A gente estava falando de cabelo, para mulher muçulmana, não, desculpa, para mulher negra. A gente estava falando de cabelo. Hoje nós temos produtos aí que fala sobre o cabelo afro, né? Que tem uma linha de tratamento para cabelo afro, mas até um tempo atrás não existia, né? E também a questão da maquiagem, né? De não ter numa tonalidade de vocês, ou seja, sempre colocando aí uma cor. Eu tava tem até a problemática também do lápis. Com algumas que eu fico perdida, que como eu falo, é mais fácil uma pessoa leiga curtir uma influenciadora digital muçulmana branca, ou ser descendente de libanês, do que uma negra. Então, eu vejo muita tutorial de maquiagem, mas é sempre aquelas tonalidades que, para mim... Você não se vê, para você não dá, né? Até porque eu imagino. Então, assim, eu fico até bem chateada. E, assim, as que tem não são brasileiras. Eu até cheguei a ver uma lá que ela é... Não sei se ela é americana, não sei se é nigeriana, não sei. Eu sei que ela fez um trabalho para Hijab-se. Acho que é Diana, não lembro o nome dela. Sei. Eu comecei a seguir ela. E, assim, meu inglês é more or less, eu consigo. Mas, assim, mas quem fala inglês, é claro que vai falar rápido. E aí da hora que eu me perco, mas eu acho legal, porque pelo menos eu senti um pouco de representatividade. Exato. Nossa, é uma outra coisa também que você trouxe, né? Quando a gente vê mulheres muçulmanas de hijab, é sempre branca, né? Assim, o que eu digo, sendo modelo, né? E a hijab se tem uma modelo negra, né? Que, poxa, deve ser maravilhoso para vocês se verem. Nossa, tem uma negra ali, né? Mas eu queria mais modelos muçulmanas brancas, é aí que tá. Porque você tem... o Marcos escreveu uma coisa legal. Infelizmente, uma vertente religiosa invadiu, peraí, o país se julgando absoluta. Então, budismo, islamismo, candomblé, umbanda sofrem perseguições. Aqui o Marcos, ele me conheceu na época que ainda era budista, já fui budista. E ele, assim, ele estava procurando um caminho, entendeu? Então, ele já passou por alguns tempos. Então, ele falou uma coisa que é verdade, mas, Marcos, acho que o budismo ainda é um pouco mais, assim, não tão pejorativo. Porque tem a coisa da meditação, entendeu? Então, assim, o pessoal a mestra Coen, então o pessoal gosta de ouvir falar um pouco de meditação, de mantras, então não tem tão pejorativo como o Islã, como o Candomblé e como a Umbanda, porque o budismo, ela tem uma origem na Índia, mas depois ela se expandiu para o Japão, para a China, e assim,
Os imigrantes japoneses é que trouxeram o budismo para cá. Então, o japonês é bem visto pelo brasileiro, porque é o estereótipo do inteligente. Claro que é um estereótipo bom, mas é do inteligente, que sabe fazer as coisas. Então, o pessoal gosta do budismo por isso. Agora, o Islã é mal visto porque é o do terrorista, é do refugiado que veio para pegar meu emprego, o candomblé, porque e a Umbanda nem precisa falar por quê, porque está naquela origem da escravidão, então tudo que é do negro não presta. Apesar que a Umbanda tem uma mistura mais, porque a Umbanda já misturou os caboclos, né, a crença dos índios, aí veio também ciganos e um monte de outras coisas que o candomblé é mais um orixá mesmo, entendeu? Uhum. Jamila, a sua câmera travou novamente. Eu só tô te escutando. Tá, vou sair e entrar de novo, peraí. Tá. Uhum. E é bem isso mesmo que a Mana tá falando. É bem complicado essa parte. Que na verdade, assim, né, o Marcos, são minorias religiosas, né? Não deixam de ser minorias religiosas, mas existem minorias mais aceitáveis. Por exemplo, a Umbanda hoje, ela está sendo mais aceita, né? E o candomblessista, né? A pessoa que professa a fé do candomblé, né? É visto ainda como ruim, né? Então, existem algumas minorias religiosas mais aceitáveis que outras, por exemplo. Eu não sei se a Jamila vai concordar comigo. Deixa ela entrar. Oi, Camila. Que bom ter você aqui com a gente. Ai, meu sobrinho entrou também. Que bom. Deixa a Jamila entrar e ela fala com a gente sobre isso. Mas exatamente, são minorias religiosas. Jamila, eu já mandei o convite para você. Eu tô só esperando você entrar. Isso, eu já solicitei, tá? Aqui para mim, esperando a Jamila. Ó, vou te chamar de novo, que aqui caiu. Vamos lá, de novo. Tô te adicionando. A Pamela disse para falar sobre o trabalho. Vou perguntar para ela. Ótimo. Então, Jamila, só que complementando o que o Marcos tinha falado, a gente sabe que essas religiões são minorias, né? São minorias religiosas, mas eu costumo dizer que são minorias religiosas mais aceitáveis, né? Por exemplo, o budismo é minoria, mas é mais aceitável, né? Aquela coisa de meditação, como você estava falando. O Hare Krishna, né, mais aceitado, porque é uma vertente do hinduísmo, e querendo ou não, hindu tem aquela coisa da yoga, então, opa, yoga, porque todos os templos Hare Krishnas têm prática de yoga, então, assim, uma minoria aceitável. Agora, infelizmente, o Islã, o Candomblé, a Umbanda não tem essa aceitação, entendeu? Exatamente, é verdade. Até que, se você comparar a Umbanda com o Candomblé, ainda existe, a Umbanda está sendo mais aceitável hoje, né? Se fala mais de umbandistas do que Então, é isso que eu posso falar um pouquinho, porque, assim, eu conheci alguns terreiros. Antes de assim, o budismo que eu segui é um templo muito aberto, que permite as pessoas conhecerem outras religiões. Então, eu conheci alguns terreiros. E, assim, o que eu percebo, os orixás esculpidos, ou seja, as imagens de orixás esculpidos por africanos, imagens que vêm do continente africano, são totalmente as imagens diferentes das imagens de orixás do Brasil. Por exemplo, a Iemanjá, que todo mundo conhece, é aquela que parece com Maria. Certo. Que é aquela que é a morena que eu já expliquei, que é a pessoa branca do cabelo preto. Então, aquela Iemanjá branca do cabelo preto não é negra. E a Iemanjá esculpida por africanos, por iorubás, que são os que trouxeram culto aos orixás, é outra coisa. É o traço mesmo, é o lábio grosso, é o nariz grosso, a trança no cabelo. Caramba!
Então, teve até um É um embranquecimento concretismo. Eu queria que a nessas Odara estivesse esculturas, falando então. por mim. Eu queria que a Odara estivesse falando para eu não falar besteira, mas o que eu entendo que o candomblé não sofreu tanto sincretismo cristão. Ah, sim. Entendi. Agora, a Umbanda já sofreu, porque assim, para eles, por exemplo, vou pegar, acho que eu vou falar besteira, mas eu vou tentar. Por exemplo, a Iemanjá, para o candomblé, Iemanjá é Iemanjá. Uhum. Agora, para a Umbanda, ela é sincretizada, associada a Maria, que nem o Branca. Xangô, né? Para Entendi. o candomblé, Xangô é Xangô. Só que para a Umbanda, não sei se é o São Jorge, não sei se é o São Jorge. Não lembro Uhum. se ele foi sincretizado para o São Jorge. Uhum. Posso alguém que Nossa, poderia que me louco isso. corrigir. Então, assim, aí quando alguém vai falar para alguém do candomblé, hoje é dia de São Jorge, a pessoa fica falando, desculpa, por que você está falando hoje é dia de São Jorge? A pessoa, por que não é o Xangô de vocês? Ela fala, não, para a gente Xangô é Xangô. São Jorge é outra pessoa. É que nem a festa dos Ibejes, né? Que foi associada ao São Cosme e São Damião, né? Então, assim, para o candomblé, o Ibejes são Ibejes. Não tem nada essa de São Cosme e Damião, entendeu? Uhum. Entendi. Porque o culto A, do Cla candomblé a Clarice até colocou, a Ubanda é cristã e tem um forte sincretismo entre os orixás e os santos católicos, exatamente. então. Existe Por até quê? uma Então, história. que foi uma forma de conseguirem ser aceitos. Mas só que a Umbanda, ela não é tão antiga. A Umbanda, ela foi fundada no Rio de Janeiro. Eu não lembro mais ou menos em que época. Sendo que o candomblé, como eu te falei, o culto aos orixás já é mais antigo, entendeu? Uhum, Então, até uhum. assim, a gente não pode culpá-los, mas isso é uma forma de serem aceitos pelos Para serem católicos, aceitos, entendeu? tinha que colocar esculturas brancas, né? De Mas só que pessoas. assim, é só para explicar que para o candomblé, Xangô vai ser Xangô, não vai ser o santo católico. Entendeu? Que nem Entendi. para eles Iemanjá é Iemanjá. Não tem essa que é Maria, entendeu? Que nem o Oxalá, né? Que na Umbanda é Jesus. Só que para quem é do candomblé, Oxalá é Oxalá, não tem essa, entendeu? Entendi. Eu Uhum. posso estar falando besteira, mas assim, foi o que eu aprendi, entendeu? Certo. Foi o que me Ô, ensinaram. Jamila, para a gente encerrar aqui, a Pamela disse para você falar sobre trabalho, a questão do trabalho. Se você, como que é a aceitação, como que é essa coisa, não sei se você já, eu sei que você tem uma loja online, hoje você se dedica a isso, mas antes disso você trabalhava de hijab, ou como que é a questão do trabalho? Trabalhava, porque assim, o trabalho que eu fazia era na rua, porque tinha um projeto da Prefeitura de São Paulo que chamava Ônibus Biblioteca. E era da prefeitura, mas as pessoas que trabalhavam era terceirizado. Então, podia ser pessoas de outras cidades, né? Certo. E era um trabalho feito na rua, porque assim, esse ônibus dentro era uma biblioteca. Então, a intenção é levar cultura para as comunidades. Então, assim, por estar sempre na rua, como eu falei, como eu sinto muito calor e a minha pressão cai, de quase desmaiar, então usei muito mais turbante. Mas algumas crianças que aprenderam sobre os muçulmanos na escola, o menininho veio falar, tia, eu posso te perguntar uma coisa, você não vai ficar chateada? Ah, Uhum. não, pode falar. Você usa o seu turbante porque você é muçulmana? Ele sacou. Eu falei, sim. Ah, que legal. Aí a mãe dele explicou, que ele está aprendendo sobre os muçulmanos, né? Ah, que legal, olha Mas só. eu só o turbante, entendeu? Porque, como eu falei, na rua, se está muito quente, eu não consigo usar o hijab, minha pressão cai. Mesmo se usar um tecido muito fininho, não adianta, cai. Minha pressão cai. Então, eu acabo Entendi. usando mais turbante. Que o turbante, para mim, não é. Porque, como eu falei, antes de ser muçulmana, eu já sempre gostei de usar turbante. Então, quando eu me reverti para usar o hijab, para mim não foi problema. Porque, como eu estava acostumada com o turbante, então, para mim, hijab Uhum. não foi uma coisa. E Ah, a e agora?
E quando você não era muçulmana, você em algum momento no trabalho falaram para você, sei lá, arrumar o seu cabelo ou essas coisas que hoje em dia a gente tem mais acesso, né? De ver Até mulheres. que os colegas de trabalho me aceitaram, assim, me aceitaram super bem. Apesar Porque. que o coordenador da minha equipe, porque assim, eram várias equipes, vários ônibus, né? E a minha Uhum, equipe era da Zona Norte. O coordenador é muçulmano também. uhum. Porque a Ele gente também. Então, sabe que tem essa questão, né, em cima das mulheres. Por exemplo, elas não podem usar trança, em algumas empresas não é aceito só aquele cabelo alisado, né? Então é uma questão muito forte, né? E hoje em dia a gente consegue ter acesso, né, às empresas, tá? Hoje se fala mais sobre isso. Que bom que está mudando, né? Hoje as a mulheres Clarice, né, que falou obrigado pelo Clarice. trabalho, parabéns pelo trabalho, obrigada. Que Ótimo. acho que ela não sei se ela Ela fez esse colocou que. É que eu sou formada em história, então eu pesquiso essas coisas. Como eu falei, quando eu era budista, o templo que eu frequentei, ele não tinha restrições das pessoas lerem outras coisas ou conhecerem outras religiões. Então eu li muito de tudo quanto é religião, seitas, filosofias de vida. Então eu tive oportunidade Ela até de ler. ela até colocou que e não, na época da colonização, o Banda é considerado uma religião fundada realmente no Brasil. Os africanos, para conseguirem cultuar seus orixás em paz, precisou desse sincretismo. Exatamente, é o que a gente estava falando. Para eles serem aceitos, né? Tinha que dar uma mudada e ter um sincretismo. Por isso que tem o sincretismo com o catolicismo, né? E existe até uma confusão, né? Que até alguns santos católicos, né? Que às vezes são da Ubanda e que o católico acha que não é da Ubanda. Tem até uma confusão e que até fala que todo bom católico é um bom macumbeiro. Claro, da forma pejorativa, mas o que ela quer dizer é que, né, existe esse sincretismo muito forte mesmo no catolicismo e na religião afro-brasileira, né? E assim, aí o pessoal vai falar, nossa, mas você é negra, como que você chegou até o Islã? Justamente o que me cantou. Porque assim, quando eu me reverti, mas meio que quase arrependida de ter me revertido. Quando eu me reverti, não, sério, quando eu falei, gente, será que eu fiz a coisa certa? Porque eu só encontrei a irmã polícia do Haram. Tá, é Haram isso. Só que assim, quando a pessoa fala é Haram, tem que explicar por que é Haram. Não é só falar é Haram. Então, Uhum. assim, eu comecei a ficar com ranço dessas pessoas que ficavam tudo haram. Tipo, eu falava haram, mas a pessoa não me explicava. Então, quase eu cheguei a me arrepender, falar, meu Deus do céu, me perdoe no que eu estou sentindo, mas eu estou quase me arrependendo. Mas depois que eu fui estudando com sheiks, eu fui aluna do Sheik Jihad. Então, assim, ele começou a desmistificar muitas coisas que muçulmanos gostam, de falar, proibir, que ele até fala, tem gente que proíbe o que Allah não proibiu e permite o que Allah não permitiu, né? Então, o que mais tem é gente proibindo o que Allah não proibiu. Aí, quando foi desmistificando, eu falei, ufa! Mas no começo, sabe o que me fez continuar no Islã? Foi quando eu comecei a estudar mais sobre a história dos malês. A Não, revolta dos malês. Que foi a revolta que a gente estava falando no começo, que foi uma revolta contra a escravidão, mas foi liderada por muçulmanos, por escravos muçulmanos, porque eles tinham esse dom da escrita e da fala em árabe, já que os outros povos africanos, eles tinham só o domínio da fala e precisavam de pessoas que soubessem escrever para ter comunicação. E como o árabe e português não sabia, então, opa, vamos fazer assim, quero ter o jeito de conseguir. Quase teve sucesso. Infelizmente, não conseguiram a causa, mas quase. Justamente por escreverem em árabe, ter comunicação em árabe, e ninguém entendia. Então, isso começou a me encantar, a pesquisar mais. Eu falei, não, vou continuar no Islã agora por resistência, por ancestralidade. Eu falei, vai que
um parente lá do passado era muçulmano, então deixa eu seguir agora. Aí Ai, que depois, lindo, Camila. Que quando eu lindo. tive aula com o Sheikh Jihad, eu me encantei, mas no começo o que me fez continuar no Islã foi estudar a revolta dos malês. Eles, Ah, Allah que caminhou, os seus irmãos aqui, ó, a revolta dos malês, continua por aqui, que precisamos de mais muçulmanos negros. exato. E é aquela coisa, né, da invisibilidade, né, também a história dos malês. Quando eu conto, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, nossa, mas eu não imaginava que era muçulmano. Parece que é alguma coisa que é bem invisível, passa, sabe? As pessoas não dão muita mínima, sabe? E porque realmente nos livros didáticos não se fala muito de negros, Ah, né? Não porque, coloca. querendo ou não, a história do Brasil é contada pelos que dominaram, né? E se Uhum, as pessoas continuarem apoiando certas condutas de alguns governantes, vai continuar sendo isso. Da exatamente. pessoa achar que é super normal falar que no, na comunidade quilombola ninguém sabia, ninguém fazia nada, que pesava menos de não sei quantas arrobas, né? Que aquilo me. E tem gente que fala que ele não é, que essa pessoa não é racista, então tá, né? É bem ruim esses discursos racistas e que as pessoas não veem que é racista, né? A Clarice colocou sobre haram, né? Que a gente estava falando, né? Quem não sabe, haram é pecado. O curioso é que justamente é haram dizer que tudo é haram, né? Porque o Islã ele não é dessa forma, né? Não é colocado tudo num pacote haram. Existem várias outros itens, né? Na verdade, não é colocado tudo no haram. É uma verdadeira ironia, é mesmo. E depois ela colocou que, segundo os estudos antropológicos brasileiros, o Islã é considerado também uma religião de matriz africana. E, de Porque fato, justamente o Islã entrou no Brasil por causa dos africanos, na escravidão. exato, Ah, e também tem exato. outra coisa que o Sheikh Jihad falou quando era aluna, porque ele é formado em história, tá, gente? O Sheikh Hum, Jihad, a formação acadêmica dele é em história. E outras coisas também, mas a gente trocou muita ideia nessa parte, né? Então, legal. ele falou também que Dom Pedro II, por ele ser um imperador que gostava de cultura, ele aprendeu árabe. Uhum. E ele foi o primeiro, olha só, ele que foi quem traduziu o Alcorão em português. Então, o primeiro tradução em português, a primeira tradução do Alcorão em português foi feita por Dom Pedro II. Que ele Hum, começou a ficar ele gostou tanto de aprender árabe e sabia falar fluente que ele mesmo quis traduzir o Alcorão para o português. E eu não sabia disso. interessante, eu também não. Ai, que legal. Nossa, muito boa a nossa conversa hoje. Quando você fala dos quilombolas, eu tenho uma aproximação muito grande, assim, dessa parte, assim, que eu acho muito bonita essa coisa da questão da ancestralidade mesmo. Eu tenho até um envolvimento em uma outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas é bem legal. Ô, Jamila, eu agradeço muito. Nossa, se eu pudesse, eu ficava aí horas e horas conversando com você. Agradeço Um assunto demais. bem. A Alessandra tá dizendo parabéns, não te conhecia. Eu acho que é uma oportunidade. Essas lives, o intuito dessas lives é exatamente isso: é mostrar para as pessoas que existem mulheres muçulmanas brasileiras, né, que precisam falar, que precisam dar voz a ela, ser colocada aí na internet para que haja essa aproximação, né? Porque o que eu vejo de mulheres muçulmanas que não se sentem acolhida na comunidade é muito grande. Então, eu proponho essas lives, esse bate-papo justamente para a gente se conhecer mais, para a gente ter a nossa união, né? Porque é bem diferente, né, de uma mulher revertida. Eu sempre costumo dizer, é um salto, né? Uma volta de 360 graus que a gente dá, porque a gente realmente começa do zero, né? Então é muito difícil para a gente e a gente precisa desse acolhimento, né? De mulheres juntas, né? A Falando das Gabriela, mesmas dificuldades e tudo mais.
A Gabriela, que ela falou que ela entrou no final da outra live, então ela está perguntando, então assim, retomando, Gabriela, o que eu estava falando aqui, que no começo, quando eu me reverti, eu quase me arrependi da reversão. Tá? Que eu estava quase desanimando. O que me fez continuar no Islã foi quando eu comecei a ler mais sobre a revolta dos malês, que até então, porque até que tá, nem no curso de história aborda muito a revolta dos malês. Se você quiser saber sobre a revolta dos malês, você tem que buscar em outros lugares, porque nem na faculdade de história, que é a minha formação acadêmica, não se tinha muito, era pincelado por cima. Então, quando eu comecei a ler mais, e aí eu falei, não, eu vou ficar no Islã agora. Aí ela perguntou, você só se inspirou nos malês ou na cultura do seu marido também? Então, na cultura do meu marido, no sentido de vestir, de me vestir, né? Que, como eu falei, eu fiz questão de, hoje, me vestir como as ganesas se vestem, até as nigerianas, que é assim, né? Mas, claro, assim, que no dia a dia, se tá calor, eu dou preferência ao turbante. Porque, como eu falei, a minha pressão cai e não adianta, eu quase desmaio. Mas quando está um tempo mais fechado, quando está frio, eu uso o hijab, né? Do jeito árabe. Mas às vezes eu gosto de pôr um turbante menos volumoso para ter. É que hoje eu quis fazer bem mesmo característico para as pessoas conhecerem. Porque, como a irmã Fabíola falou, nem ela sabia que tinha outra forma de vestir o hijab, entendeu? E é isso aí, então, eu acho maravilhoso. E a sua identidade você tem que mostrar mesmo, entendeu? É isso. Legal, Jamila. Mas respondi então, só a pergunta. a gente vai ficando por aqui, então. Nossa, Jamila, muito obrigada pela sua participação. Assim, foi super legal. Até o Marcos está falando, está agradecendo, que aprendeu bastante coisa também. Eu vou deixar disponível essa live 24 horas e depois eu vou salvar ela, vou colocar depois no Insta para a gente ter acesso a essas informações. Muito bonita a sua história. Muito obrigada. Imagina, Gabi, fica tranquila. Mas é bom retomar, porque às vezes tem pessoas que também entraram no final para entender o percurso. É verdade. Então tá certo, gente. Agradeço a vocês que assistiram a gente. Eu já quero aproveitar, deixar o convite aí para as pessoas que amanhã também tem live. Vai ser um assunto super legal também, um bate-papo super legal com a irmã Karine. A gente vai falar exatamente sobre se é possível ser feminista e muçulmana, né? Que é uma outra coisa que é bem difícil de compreender na comunidade, né? Quando a gente tem ideais feministas e, né, acaba que tem uma confusão ali de que a muçulmana não pode ser feminista. Enfim, a Karine vai falar com a gente, vai ser super legal essa conversa também, para a gente não ficar demonizando o feminismo. É só para ressaltar que tem muitas irmãs que falam que não dá para ser feminista sendo muçulmana. Só que quando falam que alguma muçulmana é feminista, é no sentido dessa muçulmana ela buscar no próprio Corão direitos das mulheres que os homens muçulmanos estão negando. Então não é que vai ser contra o que está no Corão, contra o que está na Suna. É justamente, no caso do feminismo dentro do Islã, pelo menos é o que eu estou entendendo. Me corrija se eu estiver errado. Não porque tem umas feministas muçulmanas que elas vão contra o que estão ao Corão, que eu já vi isso. Mas aí, nesse caso que eu acredito, é justamente buscar, está aqui no Corão, na sura tal, no versículo tal, que está escrito que o homem tem que fazer isso, isso e. É nesse sentido, entendeu? Resgatar o que está no Corão, o que os homens estão negligenciando. Eu estou certa ou estou errada? Não, é isso mesmo, o Jamila, é isso mesmo. Inclusive, a Clarice, ela é pesquisadora e o tema da pesquisa dela é sobre isso mesmo. É trazer o Alcorão e a Suna, né, principalmente o Alcorão, para dizer o quanto eu sou feminista, sabe? Então, eu não posso negar o Alcorão e a Suna e para eu ser feminista, entendeu? Então é algo que se junta, é uma interligação. Porque como que eu percebo muito na comunidade, os irmãos, eles negligenciam algumas coisas com relação à mulher,
mas outras eles deixam bem destacado que eles têm direito. Tipo, eu tenho direito a isso, mas eles esquecem que também no Corão está falando que a irmã, a mãe, a esposa tem direito a algumas coisas também, entendeu? Então, acho que que na quando verdade, fala... a interpretação é super machista, já começa por aí, né? Mas amanhã a irmã Karine vai falar bastante sobre isso. Sim. E espero É que assim, é vocês. isso que eu queria ressaltar, porque tem pessoas que vão assistir, e tem irmãs que falam, mas não dá para ser muçulmana e ser feminista. Na verdade, o feminismo seria buscar no Corão o que é nosso por direito, né? Exatamente. Ótimo, irmã. É amanhã, então, com a Karine. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada às pessoas que assistiram a gente. A gente vai encerrar agora. Obrigada, Jamila. E até uma próxima. Adorei a conversa de Até. hoje. Até mais. Um beijo. Assalamu alaikum. Boa noite. Falando. Tchau, tchau.